E aí, caro colega deste incrível jogo de simulação que é a vida, tudo bem com você? Hoje de tarde estava assistindo uma aula da professora Maria Pereda, onde ela fala sobre o futuro do passado, né? E como, né, nós moldamos, como que nós criamos o nosso futuro, né, baseado nos algoritmos que estão presentes na nossa vida. Só que os algoritmos que estão presentes na nossa vida, né, as informações ali da nossa programação, elas vêm aí das nossas experiências passadas, né? Então o nosso passado é repetido aí no futuro porque nós estamos criando aí, né, mais do passado, né? E tem ela não usou nesta aula, mas tem este livro aqui, Como se tornar sobrenatural, desse rapaz aqui, o Joe Dispenza, e ele explica aí como funciona, né, a questão das nossas emoções e de como que também, né, ele explica que nós criamos o nosso futuro baseado aí, repetindo, né, o nosso passado, porque nós experienciamos o nosso presente, percebemos, né, o nosso presente, a forma como nós percebemos a realidade, baseadas aí nas nossas emoções passadas, né, aquelas experiências que nós tivemos aí no decorrer da nossa vida, da nossa jornada, que moldaram aí todo o nosso banco, né, de informações aí, toda a nossa programação aí, que enfim, né, cria aí toda essa projeção ao qual nós estamos experienciando, né? E voltando ao assunto, né, deste livro aqui, A História Primitiva de Deus, lembrando que isso aqui é um bate-papo, não estou jogando verdades absolutas. Essa é a minha verdade, a forma como eu enxergo, né, a realidade aqui, agora que eu estou vendo que a luz está um pouco forte, mas enfim. Conectando, né, alguns pontos, não estou aqui para doutrinar ninguém, né, não estou aqui para jogar a mim, estou aqui uma roda de bate-papo, né, com pessoas que, enfim, pensam parecido, né, ou querem entender, abrir uma outra forma de ver a realidade, ou expandir algumas outras coisas, ou sei lá, talvez ajudar no insight, ou também não te ajudar em nada também, faz parte da vida, né. Não estou aqui para discutir com ninguém, né? Então apenas para conectar pontos e, enfim, conversar aí. Dito isso, né? Porque quando a gente pega, né, na questão da religião, ativa aí muitos gatilhos, né? Ativa aí muitos programas internos dentro de nós é ótimo, né? Ativam aí alguns programas, né, dentro de nós, né? E esses programas religiosos, eles têm uma grande influência aí sobre as nossas perspectivas da vida, né? A forma como nós vemos a nossa realidade, aquilo que a gente acredita como o divino, o que é o divino, o que eu estou fazendo aqui, qual que é o meu propósito, né? E muitas pessoas baseiam, a grande maioria das pessoas baseiam, né, essa sua estrutura de ter a sua estrutura, né, dessa realidade aqui, baseado, né, em mitos primitivos, né? Por isso que neste livro fala a história primitiva de Deus, né? E está falando aqui, não apenas, né, mas principalmente ali dessa questão do Deus bíblico, né? O Deus Yahvé, né? Inclusive tem alguns outros livros que eu já li também muito bons, que é, por exemplo, A Bíblia Não É um Livro Sagrado, do Mauro Biglino. Tem um outro livro desse cara também, chamado A Bíblia Não Fala de Deus, ou A Bíblia Não Fala sobre a Criação de Deus, alguma coisa assim. Mauro Biglino, ele é um biblista, né, trabalhou não sei quantos anos aí dentro do próprio Vaticano, né, traduzindo Bíblias, né, ou seja, ele teve contato aí com, enfim, praticamente as Bíblias mais raras, né, de se encontrar. Então ele teve contato, né, e ele explica também nos livros dele, nas teses dele, que essa história, né, é muito bem engendrada aí, né, para um determinado objetivo, que é aquela coisa, quem controla a narrativa religiosa dominante aí, principal, domina a mente das pessoas, porque a mente das pessoas projeta a experiência, a realidade, baseado no programa, nas informações, na programação que ela recebeu, né? Então, uma pessoa segue um padrão religioso, é mais aquilo que se manifesta na vida dela. Então é por isso que dificilmente a gente vai criar um mundo diferente no futuro, né? Porque nós estamos agora, por exemplo, em 2026, né? E a grande maioria das pessoas ainda roda essa programação dessas informações, desses mitos, né, desses deuses primitivos aí, né? E quando você vai fazer aí uma linha do tempo, linkando, né, os principais deuses, né, que fizeram parte, os deuses que estavam em alta, né, naquela região ali do Oriente, traçando muito mais tempo anterior aos
tal do Yahvé surgir na história, quando o Yahvé entrou no jogo, né? É aquilo que eu conversei no vídeo passado, né? Se ele fosse o início, o princípio, ele deveria ser o início. O princípio, tudo deveria se iniciar a partir dele. E por que quando você olha para outras fontes, tipo essa e esses outros livros que eu mencionei, não é isso que acontece, né? A gente descobre coisa muito mais antiga, né? Então, quando o Deus Yahvé, o Deus bíblico, o suposto Deus único, entrou no jogo, ele entrou no segundo tempo, né? O jogo já estava rolando há muito tempo, entrou para lá da metade do segundo tempo já, né? Então, por exemplo, em 3.500 anos isso é que consegue se rastrear, né? Das principais divindades aí, os deuses mais pops de cada época ali e tal, né? Naquela região. Então tinha os deuses sumérios, né? O que a gente tem os primeiros registros aí das divindades, Anu, o pai celestial, Enlil, Enki, Inanna, Nana, Utu, tem toda essa patotinha de deuses aí. 3.500 a 2.000 antes da Era Comum. Aí depois tem os deuses acádios, 2.400 antes da Era Comum. Marduk, Ishtar, Tiamat, Ashur, muitos deles era basicamente o mesmo, só que daí mudava de nome, enfim, mudava de perspectiva, mas loucura aí. Aí depois que vieram os deuses cananeus e proto-israelitas, que eu fiz uma anotação aqui, né, uma linha do tempo, né, para entender visualmente, né, melhor essa questão, né. Só foi aí que surgiu o tal do Deus Yahvé, bem depois de El, o Deus Supremo, Baal, Deus da Tempestade, e Asherá, deusa mãe, que aí, né, é a tal da oculta da esposa de Javé. E só então que aparece Javé, ou seja, Yahvé, Javé, Jeová, esse Deus aí, que as pessoas, eu sou servo de Jeová, sou servo de Javé. Ele só surgiu entre 1300 e 900 antes da Era Comum. Então, olha só o tanto de jogo que já rolava muito antes, né, dele simplesmente aparecer. Então, como que supostamente ele criou o mundo, sendo que quando ouviu-se falar dele, o jogo do mundo já estava rolando há um bom tempo, né? Então, aí no meu entendimento, ao meu ver, não faz o menor sentido, né? As pessoas... Tá tudo bem você entregar a sua energia, a sua adoração, o seu foco, a sua atenção para essa entidade, tá tudo certo, mas é aquela coisa, não dizer que é a única coisa que existe, né? A única fonte de informação, a única fonte de toda a realidade, né? Apenas um mito, é igual a pessoa que segue um determinado orixá. Em Yansan e eu adoro, não sei, eu idolatro uma outra, um Oxum, o outro idolatra não sei quem. Então, é a mesma coisa, né? Yahvé, se você adora o Deus bíblico, você adora Yahvé, né? Isso é oficial aí. Yahvé, Jeová, o tetagrama, lá, aquelas 4 letrinhas lá. Esse é o principal Deus bíblico, o Deus adorado dentro do Deus Pai, né, dentro do cristianismo, né, que depois vem como Jesus, tá, e tudo lá. Então, o Deus do Antigo Testamento é Yahvé, o Deus que os cristãos adoram aí, no geral, é esse Deus aí. Mas, entenda que ele não é a coisa única, ele não é a única entidade, a única divindade, né? Tanto que demorou horrores aí para Israel passar de um sistema politeísta, onde adorava também uma patotinha de deuses apenas para o Deus principal. Isso foi muito mais tempo para frente, né? Então, linkando agora com a questão de como nós criamos o nosso futuro no presente, mas baseado com as coisas do passado, como a grande maioria, né, a grande massa das pessoas, né, dentro deste jogo aqui coletivo, a Terra, né, a qual nós estamos inseridos, possuem um sistema de crença aí baseado nessas 3 grandes religiões aí, né, enfim, as 3 principais maiores aí, que são esse Deus ali. Então, é isso que as pessoas acreditam, né? As pessoas, elas dão a sua força, a sua atenção, o seu foco para a história primitiva, né? Um campo informacional ali primitivo.
elas dão seu foco, dão sua atenção. E aí depois vem também o tal do Novo Testamento, quando você olha para outras fontes também não bate, né? Não bate as coisas, né? O único que bate é o próprio livro lá e tal. Mesma coisa dizer que vai chover porque a minha avó disse, né? Mas enfim, quando você vai olhar por outras fontes, as coisas não batem, as coisas que eles querem te vender, né? E eu fico muito de cara assim quando eu vejo que há muitas pessoas que se dizem eu sou desperto, eu despertei. O despertar, ele não é apenas você entender que nós estamos dentro de um sistema que é aí controlado, né, por elites e tudo mais, e que eles controlam a Big Pharma, as Big Tech, a Big Indústria de tudo, Big de alimentação, Big tudo. E sim, eles controlam tudo, só que eles também controlam o principal aí, que é os sistemas religiosos, né? Então, os sistemas religiosos também foram construídos aí com um determinado objetivo. Quem controla o sistema religioso controla a mente das pessoas, controlando a mente das pessoas, controla-se a realidade, né? Porque a realidade é uma projeção de nós para nós mesmos, né? Então, as pessoas, no seu geral, elas precisam, né, entender que tudo foi manipulado, né? Ainda mais quando a pessoa fala, não, essa é a única verdade. Eu me digo desperto, mas eu me digo que eu entendi o jogo, mas eu continuo seguindo aquele padrão religioso ali que é a principal trava, né? As principais travas, né? Que são essas grandes religiões aí do sistema, né? Então, a grande trava do nosso jogo, as grandes travas aí do nosso jogo, as grandes travas aí que bloqueiam, né, a expansão das mentes das pessoas é o sistema religioso, né? Então as pessoas elas estão apegadas a um programa passado, né? Elas deixam rodar aqui no presente ai, porque não sei quem disse, ai, porque Jacó disse, ai, porque Moisés fez tal coisa, ai, porque o rei Davi. Tá, e daí? Né? Eu estou aqui em 2026, muito longe no tempo dessas histórias, dessas narrativas, né? Então, pare, né? Só pare. Pare de ficar dando a sua energia, a sua atenção para esses sistemas religiosos, porque é isso que está travando, né, a nossa evolução. E as pessoas querem dizer, estamos ascendendo para uma quinta dimensão. Oh, meu pai, não, a gente não vai ascender para uma quinta dimensão, né? Porque nós, como humanos, né, você é um humano, você não é um ET que está como humano, você é humano, humaninho, sua experiência é humana. Acabou aqui, não é mais você, é outra coisa, é você da mente superior. É igual no sonho, sempre falo do sonho, sempre vou falar do sonho, porque o sonho é a melhor forma de você entender essa realidade aqui também, porque também é um sonho que persiste toda hora aí, é um sonho persistente. Mas a hora que você não estiver mais aqui, você vai estar numa outra projeção, né? Mas, enquanto humano, Terra é 3 dimensões. 3 dimensões de espaço e é isso, né? O seu eu superior pode ser que está lá na quinta, sexta, sétima, sei lá. Mas você aqui é isso, beleza? Então a Terra ela não vai ascender para uma quinta dimensão e pelo jeito não vai nem evoluir, né? Porque as pessoas elas continuam agarradas em mitos primitivos antigos, rodando no presente, o que faz com que manifeste mais no futuro, né? É o que nós estamos vendo aí, né? No tal do evangelistão, né? O evangelistão que está se formando. Eu dou risada, mas o negócio é bem sério, né? Então é isso, o bate-papo de hoje aí. Se fez sentido pra você, se não fez também, tudo bem. Tem muita coisa que não faz sentido pra gente e tá tudo certo, né? Então é isso, se você assistiu até aqui, muito obrigado, gratidão, gratitude. Deixa seu like aí e é isso daí.